uns vídeos mostrando os maiores. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Vamos se dirigir, tá? Pessoal, depois eu vou fazer um teste de novo lá no EVA para ver se os vídeos aparecem lá dessa aula aqui. Se não aparecer, a representante manda a mensagem para mim, que eu não sei por que não apareceu lá. E se porventura começar a dar problema, eu passo o link pelo WhatsApp ou eu libero o canal lá para público. Vocês assistem aí. Eu não queria deixar meu canal público, sabe? Porque eu tenho vergonha. Bom dia, professor. Bom, pessoal, então, semana passada nós falamos tudo de liberdade, será? Então, vamos dar uma revisada aqui sobre liberdade sindical. Então, semana passada, nós falamos sobre liberdade sindical, e eu acho que é um tema, assim, academicamente falando, no direito coletivo do trabalho, eu acho que é um dos principais temas, assim, um dos temas mais relevantes, porque não é de hoje que essa discussão sobre a liberdade sindical, sobre praticamente a pluralidade sindical, ela surge no país de maneira que tem movimentos muito favoráveis à pluralidade e movimentos e grandes movimentos contra a pluralidade sindical. Na aula passada, foi na quarta-feira passada, nós demos aula aqui e a Jovem Pan estava transmitindo, os canais estavam transmitindo o discurso do Lula, né?
no sindicato, né? E com o apoio da CUT. Então, era aquilo que eu falei para vocês. Aí vocês podem perceber o viés. Foi bem justamente na quarta-feira ou na quinta-feira que ele deu lá um depoimento lá no sindicato, com o apoio da CUT, porque o sindicato lá de São Bernardo do Campo é filiado à CUT, e aí vocês podem perceber, né, que a CUT é a Central Única dos Trabalhadores, e ali você pode perceber naquele contexto. Então, ele veio do sindicato, né, ele foi presidente do sindicato dos metalúrgicos na época do governo militar. Ele foi, inclusive, preso pelo governo militar, porque ele fez um movimento lá de greve, inclusive lá ele foi considerado como uma anarquia, segurou as pessoas na fábrica, enfim. E aí ele volta para o sindicato para dar o depoimento, que é o lugar onde ele se sente seguro, é o lugar onde ele tem apoio de todo mundo, obviamente, né? Então, ele dá o seu depoimento lá, então, no sindicato, com o apoio da CUT, e aí a gente percebe por que ele foi no sindicato. É só porque é o lugar que ele se sente seguro, seria a casa dele, ele já foi presidente, enfim, daquele sindicato. Lá é um lugar que ele tem segurança, lá é um lugar que as pessoas pró-Bolsonaro ou contra o Lula, de certa forma, não vão levantar a voz, não vão fazer nenhum tipo de agressão, seja verbal ou física, né? Mas o legal é você perceber justamente essa questão da CUT estar ali em apoio, né? Então, porque realmente a CUT é um braço ali, não é um braço, mas tem a mesma alma, a mesma ideologia do PT. Ou talvez ela copiou essa ideologia do PT, a Central Única dos Trabalhadores, né? Então, por isso desse apoio, e por isso dessa movimentação, e por isso desse discurso todo aí, não só por questões políticas também, né? Óbvio que ele quer derrubar o governo atual, mas é importante para a nossa aula você reconhecer esse viés assim meramente ideológico e político de uma central sindical numa perspectiva dessa. É óbvio que, no que tange a organização sindical, ela tem o poder, sim, como órgão conselheiro do Poder Legislativo, em determinados momentos, optar no aspecto legislativo, né? Então, dar palpite com relação à reforma da Previdência, dar palpite com relação, dialogar com os deputados e senadores que estão fazendo a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, uma legislação. Então, tem projetos de lei agora que estão aí em voga, né? que estão surgindo para voltar o imposto sindical, né? Porque, como eu expliquei para vocês, cortaram a fonte de custeio dos sindicatos, e aí cortaram a fonte de custeio dos sindicatos, então há uma movimentação com projetos de lei para voltar essas contribuições sindicais, porque os sindicatos defendem que, ausente essas contribuições, ou não havendo uma fonte de custeio, fica muito difícil o sindicato agir, atingir a sua finalidade precípua, que seria, vamos dizer assim, basicamente, essa finalidade precípua seria basicamente agregar o interesse e a necessidade desse conjunto de trabalhadores, né? E defender esse interesse. A defesa em dois aspectos, né? Um aspecto é na defesa de não haver um retrocesso social. Alguns defendem até que existe um princípio constitucional do não retrocesso social. Então, um aspecto de defesa de não haver queda, de não haver perda do direito ou não retrocesso social, e o papel do sindicato seria inserido nesse cenário, né? Então, tudo aquilo que já se conquistou no decorrer de muitos anos não poderia ter uma perda com relação àquilo. Então, à medida que você conquista direitos dos trabalhadores, você não poderia retroceder e negociar para perder direitos. A grande questão, que aí, abrindo até um parênteses, que vocês têm que sempre refletir
a respeito do direito do trabalho, quando trata do direito coletivo. Por isso que o direito coletivo ele é bacana, num certo sentido, porque ele te dá uma visão muito mais macro da situação do trabalho. Quando a gente olha o direito individual 1 ou 2, a gente olha aspectos extremamente técnicos com relação à legislação do trabalho, que é o contrato, que é a jornada, que é a remuneração e assim por diante. Quando a gente olha o direito coletivo, a gente envolve aspectos técnicos, aspectos sociais, econômicos, né, e até culturais, propriamente dito, porque você trabalha com uma categoria, você trabalha num aspecto coletivo. O direito coletivo em si, não só do trabalho, como qualquer outro âmbito dessa perspectiva coletiva, que a gente diz que é a terceira geração dos direitos fundamentais, essa proteção coletiva, como o direito ambiental, o direito consumidor e assim por diante. Ele é muito bacana por conta desse viés muito social carregado nele, né? Mas, enfim, então, o sindicato estaria inserido nesse cenário de proibir ou vedar o retrocesso social, até porque o artigo 7º da Constituição fala lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além daqueles 34, 37 incisos, outros que visem a melhoria da condição social. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? E é isso, antes de começar a aula. A gente tem que fazer uma reflexão no sentido de perceber se o sindicato realmente cumpre essa sua finalidade precípua, esse seu objetivo, né? Se ele tá realmente nessa pegada. Como a gente vive num país de unicidade, com a base territorial limitada a um município, e etc. e tal, e aí um sistema dividido por categorias, né, que é uma característica do nosso sistema, categoria econômica e profissional, criou-se um número absurdo de sindicatos. Quanto maior o número de sindicatos, nos parece que menos efetivos eles são. Então, as categorias, para vocês terem ideia, elas foram se dividindo. Então, começou com categoria dos bancários, de repente a categoria dos bancários pegava até o pessoal de lotérica. Aí hoje já não pega mais. Aí começou com categoria dos bancários, pegava o pessoal de informática. Aí esse pessoal sai da informática e se divide. Na área de zeladoria e portaria, por exemplo, você tem sindicatos vigilantes e tem uma briga muito grande de 2 sindicatos para quem cuida e quem representa os porteiros, por exemplo. Sindipres, Sindicato da Prestação de Serviço, e o Sindicato do Asseio e Conservação, que também briga para representar os porteiros. Então, você vai pulverizando, você vai diminuindo, você vai especificando as funções, ou o trabalhador, ou a atividade daquele trabalhador, e criando sindicatos específicos para aquela atividade. É como se eu falasse assim, Sindicato dos Trabalhadores de Caixa de Supermercado. Poderia existir, o sistema não veda, até porque pela liberdade sindical você pode criar um sindicato, desde que não haja conflito com o outro no mesmo município. O direito de associação é livre. Né? Então, essa perspectiva a gente tem que perceber, a gente tem que ver. Mas eu estou dizendo tudo isso para enganchar aqui no assunto da liberdade sindical. Então, eu trago a importância do sindicato e aí eu pergunto e eu faço uma reflexão. Se há uma plena liberdade sindical no país, à medida que isso reflita numa negociação positiva. Negociação positiva, no meu sentido, é conquista de direitos e melhoria de condição social do trabalhador. É isso que a gente tem que perceber. É isso que a gente tem que passar a pensar se o sindicato exerce esse papel ou não. O que eu digo para vocês é que o sindicato já vinha numa crescente. Quando eu falo sindicato, eu cito confederações, federações. O sindicato já vinha numa crescente de um pouco de descrédito, salvo esses grandes sindicatos, por exemplo, sindicatos metalúrgicos do ABC. Geralmente, sindicatos metalúrgicos eles têm alguma força, né? São sindicatos mais organizados. Então, salvo esses outros sindicatos, nós temos uma questão de perceber, melhor dizendo, né, se realmente esses outros menores sindicatos estão fazendo o seu papel, estão cumprindo o seu papel. Então, eles já vinham um pouco desacreditados. Se você chegar num chão de fábrica e, com certeza, perguntar para a maioria dos trabalhadores, ou eu perguntar para vocês aqui, o que vocês acham sobre sindicato, talvez muitas pessoas critiquem o papel do sindicato, porque eles não exercem a sua função. Sindicato não serve para nada, sindicato é uma porcaria. E aí tem aquele detalhe também que acabam que pequenos sindicatos, em vez de conquistar direito,
acabam, na sua fonte normativa ou na sua negociação, só replicando o texto de lei. Aí pega lá o texto sobre férias e replica na convenção coletiva. Pega lá o Vale Transporte, da lei do Vale Transporte, replica na convenção coletiva. Então fica um trabalho meio que inócuo, né? Mas mantém isso o sindicato para manter uma estrutura, manter uma diretoria. Existe, até 2017, existia o imposto sindical, e isso acaba, de repente, e aí já vinha se enfraquecendo a figura do sindicato e se enfraquece muito mais. E nessa perspectiva, a grande questão que fica é se o nosso sistema está legal com relação ao nosso sistema sindical. Se nós não teríamos que implantar para dar mais efetividade para o sindicato ou não, teríamos que homologar a convenção número 98, que trata, 89, desculpa, que trata da pluralidade sindical. Porque talvez com uma pluralidade, mesmo mais de um sindicato representando a mesma categoria, numa mesma localidade, e havendo uma concorrência, e a concorrência nesse sentido ela é positiva, aquele que se fizer melhor representante, aquele que negociar melhor os direitos, aquele que lutar mais pelos direitos dos trabalhadores, provavelmente terá mais sócios, terá mais membros, e aí, portanto, terá mais força. E tendo mais força, mais membros, sendo mais representativo, obviamente, com uma indústria, não vai querer negociar com aquele outro sindicato menos representativo, até porque ninguém vai aderir àquela assembleia e àquela negociação, vai querer negociar com o sindicato mais representativo, que sabe que maior número de pessoas vão aderir àquele sindicato. Então, nós temos alguns aspectos aqui que nós temos que observar, na verdade, a respeito de liberdade sindical. E aí eu disse a vocês lá que a norma que traz a questão da liberdade sindical é a norma do artigo 8º, praticamente, ali dos inciso 1 ao inciso 3, ali, né, que fala da unicidade, que vai falar da contribuição, da divisão do nosso sistema por categoria, né? Isso tudo impacta na reflexão de nós sabermos se o sindicato tem ou não essa perspectiva vamos dizer assim, né, de plena liberdade sindical. Então, aqui, olha, só para nós termos aqui um conhecimento a mais, eu vou dar uma releitura aqui no artigo 8º, né, para a gente só se localizar aqui de novo com relação ao tema liberdade sindical, que é um tema importante. Então, eu vou dar uma releitura no artigo 8º, já vou compartilhar minha tela com vocês, né? Só um minutinho. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Então, lá, ó, artigo 8º, né? Artigo 8º, é livre associação profissional. Aqui já tem uma expressão de liberdade profissional ou sindical, observando o seguinte. Então, a lei não poderá exigir autorização do Estado, ou seja, não há intervenção do Estado para a fundação de um sindicato, porque decorre do direito de associação, desde a queda do governo Getúlio Vargas, que era um governo fascista, que copiou a nossa CLT da Carta del Lavoro italiana, e naquele momento ele queria que o governo intervisse nas relações sindicais, por isso que se diz até que é um governo fascista, quando tem intervenção em alguns aspectos sociais, como é o sindicato. Então, naquele momento, ele intervém lá nas relações sociais e nos sindicatos. Sindicatos são vistos como um movimento de anarquia na década de 40, 50, inclusive no começo da ditadura militar, são movimentos subversivos, anarquistas, etc. e tal, e é lógico, com a Constituição de 88, isso ganha um novo aspecto, né, um novo paradigma, já vinha, de uma certa forma, crescendo, mas falando, olha, o Estado não pode intervir no sentido de autorizar ou desautorizar, não cabe ao Estado autorizar ou desautorizar a fundação de um sindicato. O sindicato se funda por outro aspecto, por um elemento das pessoas se agregarem, por um mesmo objetivo, por um conjunto de ideias e necessidades incomuns,
uma convergência de necessidades, então, as pessoas se agregam nesse sentido, e daí nasce a representação e a representatividade. A representação decorre de lei e a representatividade decorre da força dessas pessoas que estão aglomeradas, vamos dizer assim, correndo no mesmo sentido, na mesma direção. Então, olha, o primeiro inciso fala que o sindicato não pode alterar, o Estado, desculpa, não pode intervir na relação sindical, né, na fundação do sindicato. Aí fala que pode fazer um registro, mas isso é só um registro para dar publicidade, né, não é um registro de autorização, é um registro de publicidade da existência de um sindicato, né? Não pode vedar a interferência e intervenção na organização sindical. Ou seja, primeiro que nossa estrutura sindical está na CLT, sindicatos, federações e confederações, né? Então, a gente não tem problema com relação a isso. Mas quando fala que não pode haver interferência, não pode haver interferência naquilo que o sindicato elege como estatuto e como estrutura interna. Qual a diretoria que vai ter? Quantos diretores tesoureiros? Quantos secretários adjuntos e quantos secretários? Como é que vai funcionar o estatuto? O estatuto tem que ser da forma XYZ. Cabe ao sindicato decidir. O Estado não pode intervir. Então, a primeira feição do aspecto da liberdade sindical é esse, que me parece que é uma feição positiva, realmente, de dar liberdade. Então, aqui a gente tem o inciso 2, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria econômica e profissional. Então, profissional, trabalhadores, econômica de empregadores, nunca se esqueçam disso, na mesma base territorial, princípio da territorialidade, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior a um município. Essa questão da categoria que impacta a representação por categoria, que é aquilo que que aí é um primeiro questionamento sobre liberdade sindical, que nós temos que fazer uma reflexão. Será que a divisão ou um sistema que cria sindicatos por categoria é um sistema que traz liberdade? Será que as categorias afins não poderiam se reunir e se fazer filiar-se por outro sindicato representativo na mesma base territorial, ou seja, num sistema de pluralidade de sindicatos? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer também nesse sentido. Então, a primeira dúvida, sim, seria que uma primeira reflexão, melhor dizendo, seria que se esse sistema de categoria traria aqui o amplo aspecto de liberdade sindical. Aí, no inciso 3º, fala da função do sindicato de defender interesses individuais e coletivos, né, inclusive em questões administrativas. Aí eu contei a história dos honorários de sucumbência para vocês, funcionamento de um juiz aqui de Taubaté, e etc. e tal. E aqui tem o inciso 4º, que é da fixação da contribuição. Em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical, respectiva independente da contribuição prevista em lei. Então, aqui, a contribuição prevista em lei é o imposto sindical. É o imposto sindical, contribuição prevista em lei. O grande conflito é que a própria Constituição traz a possibilidade de reconhecer uma contribuição prevista ou fixada em assembleia. Ora, se a gente trata de um órgão coletivo, se a gente está falando que as pessoas se agregam a fim de manter o mesmo interesse, a defender as mesmas necessidades e os mesmos objetivos, eu posso efetivamente pensar e eu posso afirmar para vocês de forma contundente que toda a deliberação de um órgão sindical é através de assembleia. Só se legitima uma decisão do sindicato em assembleia. Por que, professor, em assembleia? Ora, me parece muito claro, né? Porque como é que o sindicato se diz representativo se ele não faz assembleia? Né? Então, é como se você estivesse imaginando numa questão de um condomínio. As pessoas deliberam a regra do condomínio em assembleia. Aí o estatuto vai prever quórum mínimo, quórum máximo, enfim, uma série de coisas em votação.
É por isso que o sindicato, às vezes, se mobiliza em frente à porta de fábrica, marca assembleia, leva carro de som e etc. e tal, para determinar, e teria que fazer uma lista de presença de assembleia para poder deliberar algumas decisões. Até para que um colega ou aquele cara que é representado por aquela mesma categoria não fale amanhã ou depois dizendo, olha, eu não concordo com essa instituição desse direito, com essa negociação com a empresa, desse direito que o sindicato fez. Porque você poderia falar para ele, mas tudo bem, você pelo menos num processo democrático, você pelo menos compareceu em assembleia para votar sim ou não? Se a pessoa disse não, obviamente, ela não está exercendo, inclusive, seu direito de cidadania, pensando nessa questão da votação dentro do órgão sindical. E aí, olha, nós temos aqui como uma outra faceta da liberdade sindical o inciso 5. Vou pegar aqui. O inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou não filiar-se do sindicato. E aí, olha, é uma interpretação que se faz sistêmica aqui, né? Porque, à primeira vista, o aluno pode perguntar assim, a gente pode refletir da seguinte forma, professor, mas o inciso 4º, ele diz que você pode fixar contribuição para alimentar o sistema confederativo de representação sindical através de Assembleia Geral. Perfeito. E aí ele diz que, independente da contribuição prevista em lei. E a contribuição prevista em lei, leia-se o imposto sindical que acabou com a reforma trabalhista. É isso. Mas o inciso 5º, ele diz para mim que o seguinte, que ninguém é obrigado a se filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Perfeito. Ora, à medida que a Assembleia cria uma contribuição assistencial confederativa, que não é um imposto sindical, o imposto sindical obrigatório, porque isso acabou em 2017, à medida que a Assembleia cria isso, de certa forma eu me filio ao sindicato. E aí eu disse para vocês na aula passada que o posicionamento majoritário do judiciário é nesse sentido, é realmente uma Assembleia Geral que fixa a contribuição assistencial e confederativa, te faz, de certa forma, se filiar ao sindicato. Vejam só, você não se tornou sócio do sindicato. Para se tornar sócio do sindicato, você chega no sindicato e fala, eu quero ser sócio, o sindicato vai te dar uma carteirinha e vai recolher e vai informar a empresa dizendo, o Lúcio se tornou sócio do sindicato. A convenção coletiva tem assim, mensalidade de sócio, mensalidade associativa. Aí tudo bem, só que na convenção coletiva diz assim, além da contribuição de mensalidade associativa, ou seja, aquele que quis se filiar como sócio, além dessa perspectiva, existe a contribuição associativa, ou a contribuição assistencial ou confederativa. Então, portanto, de 1%. Então, portanto, eu, quando viro sócio do sindicato, eu vou recolher 2 contribuições em folha de pagamento. A mensalidade sindical, porque eu me tornei sócio, e vou recolher a contribuição assistencial. Ora, se eu quero me manter-se filiado ao sindicato, e por assembleia se fixou 1% para cada contribuição, tudo bem, isso não ofende o princípio da liberdade sindical, porque eu estou querendo me filiar ao sindicato. Ofenderia se eu quisesse sair dessa filiação, acabar com essas contribuições e, de certa forma, eu ser proibido. Mas vejam só como é que essa engrenagem. Na medida que eu não quero me tornar sócio, existe uma Assembleia Geral, ou próximo à data base, existe uma negociação, e para essa negociação é feita a Assembleia Geral, para rever os direitos que estão instituídos antes da data base. Então, imaginemos o seguinte, sindicatos bancários, a data base, salvo engano, é dia 1º de setembro. É no mês de setembro, ou é dia 1º ou é dia 31. Quando chega mês de julho,
E por isso que alguns anos deflagra greve antes de setembro, ou até no mês de setembro, isso se estende para outubro, novembro. Quando chega em julho, agosto, a Febraban, que é a Federação dos Banqueiros de São Paulo, ela se reúne com os sindicatos empregados bancários do estado de São Paulo inteiro. Então, de Taubaté, Caçapava, enfim, todos os sindicatos. Falou, olha, até agosto de 2001, até a nossa data base, nós tínhamos todos esses direitos naquela convenção coletiva que estava em vigência. Vamos sentar e vamos rever essas convenções? A Febraban vai chegar lá e vai falar, eu quero tirar isso, reduzir isso, e só vou dar 1% de aumento salarial, porque teve uma crise, teve pandemia e etc. e tal. E aí o sindicato fala, não, você não vai retirar isso e aquilo outro, e nós queremos 10% de aumento salarial, porque nós queremos repor a perda da inflação, mais a perda da inflação acumulada de 5 anos, e aí começa uma negociação. E aí, nessa negociação, tem uma cláusula lá dizendo assim, todos os trabalhadores pagarão contribuição assistencial de 1% da sua folha de pagamento, ficando dado o direito de negar o pagamento, né, o direito de oposição, melhor dizendo, num determinado prazo X a partir da negociação ou a partir do depósito da convenção coletiva. Então, por que eu estou relembrando dessa história? Só para a gente pensar no seguinte, o artigo 3º fala que por assembleia pode ser instituída uma contribuição assistencial e o inciso 5º, o inciso 3º e o inciso 5º diz que ninguém é obrigado a manter-se filiado ou não. Aí eu preciso fazer uma interpretação sistemática no seguinte sentido. Ora, professor, se a assembleia instituiu uma contribuição assistencial é aquela que o empregado não quer ser sócio e está lá ou confederativa, e eu não quero me filiar, então talvez isso ofenda o princípio da liberdade sindical no aspecto subjetivo do trabalhador, no aspecto individual e subjetivo do trabalhador. Pois é isso mesmo. Talvez isso ofenda. E eu disse a vocês que o entendimento que prevalece, muito inclusive antes da reforma trabalhista, mas o entendimento que prevalece ainda hoje entre os juízes é que realmente, apesar de ter o direito de oposição, a instituição, você enfiar a goela abaixo uma contribuição associativa ofenderia o princípio da liberdade sindical à luz do artigo 5º, à luz do inciso 5º, do artigo 8º do inciso 5º, melhor dizendo, porque você, de certa forma, está obrigando alguém a manter-se filiado ou a se filiar ao sindicato. Outro posicionamento contrário, que até então não prevalecia, a gente vai ver como vai se portar a jurisprudência após o término do imposto sindical, que eu acho que vai haver uma reviravolta nisso. O posicionamento contrário é o seguinte, o juiz interpreta a norma assim, olha, realmente, ele não é obrigado, ninguém, pelo princípio da liberdade sindical, no aspecto individual e subjetivo, a pessoa não é obrigada a filiar-se ou a manter-se filiado no sindicato. Mas o inciso 3º diz que houve uma assembleia. Ele foi convidado para a assembleia. E outra, na cláusula da convenção coletiva, isso tem que estar lá, existe o direito de oposição. E ele não exerceu o seu direito de oposição. Então, portanto, eu entendo que o não exercício do direito de oposição é uma aceitação e não implica no princípio da ofensa, na liberdade sindical. Mas aí, professor, mas aí o senhor falou na outra aula que isso talvez seja até uma manobra, isso não seja divulgado, o direito de oposição. Tudo bem, né? Eu acho que talvez os juízes que entendam que ofenda o princípio da liberdade acham justamente isso, porque realmente não é divulgado pelos sindicatos. O sindicato, por exemplo, ele acaba oferecendo alguns benefícios aos trabalhadores. Então, tem colônia de férias, isso que eu já falei para vocês, que não é a finalidade precípua do sindicato. Mas, muitos anos, a nossa sociedade viu o sindicato muito com essa função. Colônia de férias, corte de cabelo, dentista,
convênio, enfim, uma série de coisas, né? Tem até aquela piada, foi cortar o cabelo no sindicato, não sei se você já ouviu falar isso, né? Quando o cabelo ficar ruim, né? Mas, enfim, era por isso, né? Então, o que acontece? Sai dessa perspectiva toda, né? E agora a gente não sabe, porque com a reforma e o fim do imposto sindical, pode ser que o judiciário dê uma reviravolta com relação a esse entendimento, porque começaram a entender que realmente tirar o financiamento ou a receita do sindicato, isso vai implicar num prejuízo à defesa dos direitos por parte do sindicato. E aí eu vou falar um negócio que é muito interessante, que eu assisti alguns trechos do depoimento do Lula no sindicato na última semana, na quarta-feira, acho que da semana passada. E ele disse algo que é assim, que é dele, né? Da natureza dele. Mas estou chamando a atenção porque nós estamos numa aula de direito coletivo do trabalho, ou melhor, direito sindical. E ele diz, num determinado momento, que ele fala assim: todos os governos do mundo, tamanho é o papel social do sindicato, e tamanho importa coletivo, uma certa razão nesse começo de discurso, chamam os sindicatos para dialogarem em questões sociais, em questões econômicas, porque a relação de trabalho ela impacta na economia. À medida que eu tenho mais empregos, eu tenho mais renda, eu tenho mais consumo, aumenta a demanda, né? E aí uma coisa vai trazendo outra, né? E aí aumenta a demanda, aumenta a produção, aumentando a produção, aumenta a oferta de emprego, etc. e tal. E se vocês pegarem o discurso, ele fala: eu não creio que este governo, aí, lógico, ele está puxando a sardinha para o lado dele, ele estava dentro de um sindicato, não chama para diálogos os sindicatos. Ele não está fazendo referência ao sindicato de base, ou talvez a confederação ou a federação. Ele está fazendo referência ao diálogo com as centrais sindicais, para palpitar. Porque se a gente pegar projetos de lei como a reforma trabalhista, como a Previdência Social, se vocês pegarem as notícias do período de reforma da Previdência, que foi em 2019, reforma da trabalhista, vocês vão ver no Google, ou até nos fundamentos da reforma, um monte de central sindical palpitando. Pegarem entrevista, o Nelson da CUT, o fulano lá da UGT, todo mundo palpitando sobre as reformas, que seria o papel. Então, ele fala essa questão do diálogo com os sindicatos, que o governo atual não faz, mas só chamei a atenção disso, não como uma crítica ou não, é só para vocês perceberem a importância que ele dá para o movimento sindical no país. E o que a gente que tem que fechar aqui a ideia, e aí eu não vou dizer para vocês o que, não é assim, a gente tem que criar um raciocínio sem fechar o raciocínio nesse momento. É se a gente percebe se esse sindicato ou se essa estrutura sindical está cumprindo efetivamente seu papel junto ao trabalhador. Se tem representatividade, se faz luta pelos direitos, se briga pela melhoria da condição social, ou se está deixando a desejar. Ou se está deixando a desejar, e nessa perspectiva a gente teria que ter um sistema de pluralidade sindical. Mas aqui, olha, tem umas coisinhas que estão na doutrina que são importantes de serem ditas sobre liberdade sindical, né? Vocês estão enxergando o meu slide aí? Sim? Sim, professor. Sim, professor. Tá. Então, olha só, estamos então lá. Liberdade sindical, princípio da liberdade sindical, no âmbito coletivo, artigo 8º, inciso 1. No âmbito individual, artigo 8º, inciso 5. Porque aqui é a pessoa filiar-se ou não filiar-se ou manter-se no sindicato. Então, aqui, ó, primeiro aspecto, sindicalização livre no âmbito individual, ou seja, do artigo 8º, inciso 5º, filiar-se ou manter-se filiado. O direito de constituir sindicato e de filiar-se, não filiar-se ou desfiliar-se do sindicato, no âmbito individual, no critério individual. Certo? Bom, no Brasil, nós temos essa perspectiva, por exemplo, quando eu leio o artigo 8º, inciso 5º, eu olho nessa perspectiva de eu me filiar, me manter-se filiado ou me desfiliar do sindicato.
há uma perspectiva subjetiva e individual, ou uma perspectiva da liberdade sindical individual e subjetiva. Existem países, como países americanos, como alguns países europeus, e muito contundente isso nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né, que criam cláusulas que impactam, né, nesse conceito de liberdade sindical, que interferem no princípio da liberdade sindical. Então, por exemplo, você tem essas cláusulas que vão aparecer em negociação coletiva, ou elas são reflexo de negociação coletiva, que é o close shop, union shop, agent shop, preferential shop, que são práticas, basicamente, não são todos os países que aplicam essas cláusulas e que impactam no conceito da liberdade sindical individual, né? Mas são cláusulas que existem. Pessoal, travou aí? Não? Para mim tá normal. Tá normal? Tá. Então, mas Para são mim tá normal, cláusulas, professor. são cláusulas que existem em alguns sistemas. E no nosso sistema, por hora, essas cláusulas, eu poderia dizer que elas não são aplicáveis. Então, por hora, essas cláusulas no nosso sistema, elas não são aplicáveis e nem aceitáveis, porque ela tem, por conta do princípio da liberdade. Então, eu poderia dizer assim, olha, para vocês, a grosso modo, assim, né? Close shop, cláusula que veda o acesso nas empresas ao não sindicalizados. Então, tem empresas, por exemplo, não no Brasil, isso não acontece no Brasil, isso é vedado pelo nosso princípio da liberdade sindical, mas em outros países, eu tenho que dizer que como funciona, né? Em alguns outros países, e essas cláusulas são muito marcantes no direito coletivo, no direito sindical americano, né? E vocês vão ver até algo que é muito interessante. Então, por exemplo, essa close shop, ela veda a contratação de empregados que não são sindicalizados, né? Parece estranho, mas é isso que ela fala, né? Cláusulas que impõem, percebam que isso parte de uma negociação entre sindicatos empregadores, sindicatos empregados e sindicatos empregados e empresas, se for parecido com o nosso sistema de acordo e convenção coletiva à negociação. Mas isso parte de uma negociação nesses outros países, que não acontece no nosso, por exemplo, essa close shop, porque nós temos um sistema pleno de liberdade sindical. Cláusulas que impõem a filiação ao sindicato como condição de emprego. Está vendo? A union shop. Cláusulas que impõem a filiação como condição à continuidade de relação de emprego. Você é contratado, não é filiado ao sindicato, mas para você continuar na relação de emprego individual, você tem que se filiar a um determinado sindicato. Cláusula que traduz na preferência da contratação do sindicalizado, preferential shop. São cláusulas de garantia sindical. Então, essas cláusulas aqui, olha, não são compatíveis com a nossa legislação, mas em alguns lugares do mundo, como nos Estados Unidos, isso é plenamente aplicável. Algumas delas, nem geralmente todas. Então, você segmenta, inclusive, a admissão do trabalhador, a manutenção da relação de emprego, e uma decisão ali com relação àquele contrato, o fato do empregado estar ou não filiado, ou filiar-se ou não ao sindicato. Então, olha que interessante. E por que essas cláusulas não são admitidas por nosso ordenamento jurídico? Porque o artigo 8º, inciso 5º, ele é claro, dizendo que, olha, ou a pessoa pode filiar-se ou manter-se filiado, ou até se desfiliar. É uma condição muito generalista, muito abrangente para todas as hipóteses, de maneira com que eu não poderia jamais estabelecer essas cláusulas no nosso sistema. Por exemplo, uma cláusula de manutenção de emprego a depender de uma filiação no sindicato, até porque no meu entender, haveria um critério de discriminação. Critério de discriminação, ele tem que ter uma razoabilidade, ele tem que ter um caminho lógico.
Eu não sei se vocês já leram, tem um livrinho, e aí quando a gente fala de discriminação, a gente fala de princípio da igualdade. Tem um livrinho, eu tenho ele no escritório, eu não estou no escritório, estou em casa, mas é do Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala sobre o princípio da igualdade. O livrinho é pequenininho. É um baita de um livro para entender o princípio da igualdade e da não discriminação. Se quiser, depois eu passo para a Luana ou para a Érica aí o nome do livro, a editora. É Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele é doutrinador de administrativo, não é? Ele é constitucional e administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello, vocês lerem o princípio da igualdade dele, fica muito claro. Então, ele fala isso. Ele fala, por exemplo, que no âmbito da não discriminação ou do princípio da igualdade, a gente tem que ter uma correlação lógica. Por que a gente vai discriminar? Por exemplo, a gente sabe que os deficientes em si ficaram muito tempo fora do mercado de trabalho. Não haviam políticas afirmativas para a contratação de deficientes no Brasil. E não havia há muito tempo no país. Hoje você tem escolas para deficientes, associações, ONGs, e as escolas contratam, talvez, contratam deficientes para estudar com alunos, né? Se mistura tudo ali, sem problema algum. Mas isso, há muitos anos atrás, havia um preconceito enorme. Então, eu poderia dizer até que haveria escolas que criavam salas especiais, por exemplo, para algum deficiente, nesse sentido. O que é plenamente criticável hoje na nossa sociedade, nos nossos tempos. Mas, partindo disso, e partindo da condição social e econômica das pessoas, aqueles que tinham filhos deficientes não conseguiam, talvez, preparar os seus filhos para o mercado de trabalho. Então, olha que coisa bacana e interessante. Isso até me surpreendeu, assim, de certa forma, porque não que eu seja uma pessoa preconceituosa, muito pelo contrário, mas é algo que nós não costumamos ver. E olha a condição que a pessoa tem que ter. Eu estou dando aula de legislação do trabalho na administração e contabilidade para o 3º semestre. Não é uma aula que nem para o direito, obviamente, porque aqui tem que ser muito mais específico, já que vocês vão advogar, né? Então, lá é mais para ter um conhecimento. E aí, na primeira aula, uma representante de turma falou assim para mim: professor, você espera um pouquinho, porque tem um aluno que ele é surdo e quem assiste às aulas é a moça que faz Libras. E vocês sabem que Libras é a segunda língua oficial do país, né? É a primeira língua portuguesa e segunda é Libras. Ou seja, todos nós, de certa forma, tínhamos que saber alguma coisa de Libras. Inclusive nós que somos professores, né? Olha só que coisa de louco. Inclusive, não é uma crítica, ou pode ser vista como uma crítica, a Unital tinha que dar esse suporte. Eu fiquei sem graça de perguntar, lógico que eu não ia perguntar, achei um pouco invasivo. É ele que está pagando você para, né, assistir a aula, ou é a Unital? Óbvio que deve ser ele, né? Aí beleza, e ela não apareceu na primeira aula. Foi a segunda aula semana passada, ela entrou bem no começo da aula, ela, professor, prazer, meu nome é tal, ela estava com fone de ouvido, e ela falou assim: professor, eu vou acompanhar a aula, eu sei de Libras e eu vou me comunicar com o aluno tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei: como é que eu vou me portar? Será que eu tenho que falar devagar? Será que não? Um tanto quanto ridículo, na verdade. Eu fiz essa pergunta para ela. Depois que eu comecei a me explanar, eu falei: estou falando rápido? Ela falou: não, fica tranquilo. Depois eu fiquei preocupado de novo, falei: estou falando rápido? Ela: fica tranquilo, tá certo, tá tudo tranquilo. Porque enquanto eu dava a aula, ela ia fazendo as Libras e o aluno, eu não vi o aluno estava de frente para ela, só aparecia na câmera ela para mim. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo. Primeira reflexão, falei: nossa, que oportunidade bacana. Porque ele teve essa oportunidade de fazer faculdade e pagar alguém de Libras para traduzir o que o professor está falando. Ele não deve pagar barato para isso, né? Ou não sei qual o valor, não vou perguntar. Mas olha só, a pessoa, primeiro, está interessada, segundo, está querendo fazer uma universidade e mesmo enfrentando a sua própria dificuldade. Mas talvez, eu não sei a história dele, tá, gente? Talvez
Ninguém deu essa oportunidade para ele por parte estatal, eu não sei nem se é obrigação do Estado ou não. Mas quantas pessoas na condição dele teriam condições de fazer uma universidade e pagar do próprio bolso uma professora de Libras? Então, olha só, a gente está em 2021 e ainda tem pessoas que não têm acesso às coisas. Você imagina isso na década de 30, 40, na educação infantil, isso que a educação infantil evoluiu muito, né? E aí a gente tem que, quando a gente fala de um critério de discriminação, então dar cota para um deficiente, uma fila, enfim, qualquer coisa nesse sentido, um tratamento desigual para esse aluno, por exemplo, me justificaria como professor de direito eu dar um tratamento desigual, até uma prova, quiçá, mais tranquila, né? De repente, lógico que ele tem um entendimento como todos nós, ele é inteligente o tanto quanto nós, mas talvez a dificuldade é porque ele está com a professora lá de sinais, né? De Libras, né? Mas talvez eu poderia até, porque o que justifica o meu tratamento diferenciado, eu estou dando só esse exemplo, é porque ele está numa condição diferenciada. Só que para eu me justificar dessa forma, há de haver um raciocínio lógico, há de haver um critério de lógica. É mais ou menos isso que o Celso Antônio Bandeira de Mello faz. Não basta eu apenas discriminar, ele cita até exemplo de, salvo engano, de gordinho lá. Então, criar uma legislação para gordo, no sentido de dar algum benefício que não tem lógica nenhuma. Tipo, dar um desconto em restaurante e o magro não tem. Mas qual a lógica disso? Por que você está da igualdade, dá uma verificada e sobre discriminação é muito bom. Então, ele diz assim, processo de discriminação legislativo, que a gente sabe que o princípio da igualdade tem a sua faceta da igualdade material substancial, tratar os desiguais nas medidas das suas desigualdades, essa desigualdade tem que ser criada no sentido de que haja uma lógica para você discriminar. Então, por exemplo, eu facilito o acesso numa fila de um idoso porque há uma lógica, ele não pode ficar tanto tempo parado, né? Ou em pé, esperando ser atendido em algum lugar. Eu não posso criar um critério de discriminação sem essa lógica, sem essa causalidade lógica. Mais ou menos é isso que ele fala no livro lá. Bom, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que se nós tivéssemos um sistema frente ao artigo 8º, inciso 5º, em que eu falasse de contratação, filiação ou manutenção de emprego pelo aspecto de ser ou não filiado a um sindicato, eu certamente enfrentaria uma ação de indenização por danos morais, por discriminação. E aí eu lembro que, assim, quando eu estava na faculdade de Direito, no meu terceiro ano, começo do terceiro ano, porque aquela ano era por ano, não era por semestre, saiu, o Banco Bradesco ficou muitos anos sem contratar alguém, e aí eles começaram a divulgar vagas de emprego no Banco Bradesco para alunos do Direito, Administração e Contabilidade. Só que só tinha uma agência em Taubaté, que é aquela da Visconde do Rio Branco. E aí, fui lá no banco pedir emprego, né? Eu estava no terceiro ano, e aí estava todo mundo de contabilidade e administração, porque eles colocaram anúncio nos departamentos. E aí eu me lembro que meu gerente gostava muito meu gerente era um cara assim, eu gosto muito dele, mas ele era foda, assim, porque ele maltratava a galera, assim, sabe? Tipo, ele era bem grosso, mas tudo bem. Mas eu gosto muito dele porque ele nunca teve problema comigo. E ele gostava dos alunos de direito. Então, o primeiro processo seletivo dessa contratação, foram um monte de pessoas lá pedir emprego, foi um cara da minha turma, que acabou andando comigo. Ele foi contratado em novembro, depois teve isso em 98, depois em fevereiro de 99, ele contratou mais 2 e eu fui o terceiro lá a ser contratado. E na minha entrevista de emprego com ele, tinha que fazer aquela redação com o RH, próprio punho, ele fez até teste de datilografia em 99 comigo, para vocês terem uma ideia do quão era antigo o negócio, porque tinha poucos computadores na agência. Então fez teste de datilografia e tudo mais. E na minha entrevista ele falou assim, o que você acha de sindicato? Só que eu não tinha tido ainda direito coletivo do trabalho, então eu pouco entendia sobre sindicato, né?
Acho que eu não tinha tido nem direito coletivo, nem direito de trabalho 1 eu tinha tido, né? Talvez. Ou tinha já tido direito, estava tendo direito de trabalho 1, alguma coisa nesse sentido. O que você acha de sindicato? E aí eu percebi que naquele discurso que ele não gostava de empregado que se filiava ao sindicato, mas foi uma percepção minha. Então eu meti o pau também. Falei, eu quero meu emprego, né? Acho que é uma porcaria, que não serve para nada, e acabei sendo contratado. Depois, durante a relação de emprego, eu comecei a perceber que realmente aquele empregado do banco, que se quisesse ele se envolver com o movimento sindical, participar das assembleias, e ele ficava sabendo, ele dava uma perseguida forte, assim, sabe? Ele fazia críticas, ele perseguia. Então, isso era passível de ação de indenização por danos morais por discriminação, a depender do grau dessa perseguição, assim. Então, ele não gostava realmente, sabe? Então, o nosso sistema, ele não é compatível com esse tipo de discriminação. Inclusive, tem a Convenção 98 da OIT, ela traz não só questões de liberdade sindical, no aspecto de ação dos representantes da categoria ou dos dirigentes sindical, como normas praticamente de não discriminação e não retaliação aos dirigentes sindicais, na Convenção 98. Então, o nosso sistema não permite essas cláusulas aqui conhecidas no direito estrangeiro, né? No direito americano, enfim, nessas situações aqui, né? Então, nosso sistema, pelo artigo 8º, inciso 5º, a gente não admite esse tipo de cláusula aqui. Inclusive, gente, tem até, só para vocês aí mensurarem, só para vocês imaginarem, e eu vou falar isso no momento oportuno, as convenções e acordos coletivos, as convenções coletivas, basicamente, porque acordo é só para o âmbito daquela empresa, as convenções, elas têm efeito erga omnes. Então, convenção coletiva, sindicato dos empregados ou sindicato profissional, negociando com o sindicato dos empregadores, tem efeito erga omnes, ou seja, atinge todos os trabalhadores daquela categoria, independente das pessoas serem ou não filiadas, independente das pessoas contribuírem ou não à mensalidade associativa ou à contribuição associativa confederativa. E aí começa a surgir um movimento no Brasil do seguinte, olha, já que vocês tiraram nossos impostos, já que o trabalhador tem direito à oposição da contribuição associativa, qualquer instrumento de negociação coletiva, portanto, uma convenção coletiva, só pode ser utilizado como garantias de direitos ou como fonte normativa para o contrato individual do trabalho para os empregados que contribuem para o sindicato. É lógico que para isso surgir, obviamente, vai ter que mudar todo o sistema sindical. Mas percebam o quão é sério isso, né? O quão é sério isso. Imagina vocês numa indústria como a Volkswagen em Taubaté, com um número X gigantesco, metade da indústria negocia, contribui associativamente com o sindicato e metade não contribui. Aí paga PLR através de negociação coletiva e os empregados que paga 15 mil de PLR por negociação coletiva e os empregados que não recolhem com contribuição assistencial, eles pagam 5 mil reais porque não negociaram, não são filiados ao sindicato, não contribuem para o sindicato. Essa é uma discussão que, para entrar nela, para o sistema virar esse, a gente tem que olhar para a liberdade sindical, né? Então, ora, se eu não sou obrigado a vir filiar-se ou manter-se filiado e eu posso me desfiliar, por que a convenção coletiva, que tem um efeito erga omnes, não vai aplicar ao meu contrato individual de trabalho? Bom, aí nós temos também uma cláusula chamada Yellow Dog Contract. O empregado se compromete a não se filiar ao sindicato depois de admitido, né? Então, ali está errado, vou arrumar, ali não é admitido, é depois de admitido. Então, ele compromete-se a não filiar-se ao sindicato. Era o meu gerente do Bradesco, queria fazer esse yellow aí. Né?
que queria vetar que as pessoas se filiassem ao sindicato. Bom, e a sindicalização no âmbito coletivo, ela tem uma outra feição, mas não deixa de ser o princípio da liberdade sindical, né? Os direitos dos trabalhadores e empregadores criarem a organização sindical, porque tem sucedâneo no direito da livre associação, que é um direito individual fundamental, né? A gente só tem que ver a questão da representação que adcorre de lei e a representatividade, que é aquilo que você consegue angariar junto aos seus representados. Direito dos empregadores e trabalhadores definem seu modelo de organização sindical, é aquela história que está lá no artigo 8º, que o sindicato não pode interferir na autorização da instituição do sindicato, né? E muito menos na organização do sindicato, sendo incompatível, por exemplo, a definição de número de sindicatos. Liberdade, números de sindicatos, eu digo no âmbito nacional, não vedado ao princípio da territorialidade, né? Liberdade da organização das entidades sindicais, podem determinar a sua organização interna, seus estatutos, o número da diretoria, quem são os seus diretores, enfim, uma série de situações. Liberdade de exercício das funções, deve ser preservado o direito das organizações sindical de executar as ações necessárias ao cumprimento de sua finalidade, que é o interesse de seus representados. Então, no aspecto coletivo, né, eu tenho a liberdade de criar o meu estatuto, eu tenho a liberdade de fundar a minha associação, só tenho que ver se depois eu vou ter representação e representatividade, que é um assunto que a gente vai ver. Eu tenho liberdade de organizar a minha diretoria, eu tenho liberdade dos meios para qual eu vou atuar dentro da legalidade para a conquista de melhores direitos, na melhoria da minha condição social, eu tenho liberdade para marcar as minhas assembleias, eu não tenho intervenção estatal nenhuma na minha atividade. Tá? E é por isso que nós permitimos, é lógico que nenhum direito é absoluto, mas é por isso que às vezes você vê assembleia em porta de fábrica, movimento de greve, porque o sistema legislativo permite isso. Não permitiria, se eu for lá na frente da Ford, reunir os sindicatos metalúrgicos, 10.000 trabalhadores e começar um quebra-quebra, aí é lógico que nenhum direito é absoluto, né? Aí vale aquela regra de ouro, né? O seu direito termina onde o meu começa. Então, nem um sistema, nem a greve com base em violência, em quebra-quebra, ela é permitida. Então, só para a gente lembrar disso. O Estado não vai intervir naquela assembleia, desde que haja, ou naquele movimento ali na frente da Ford, desde que haja uma certa organização em que não prejudique o direito de terceiros, ou uma violência, ou uma agressão, né? E aí nós temos, dentro dessa perspectiva do âmbito coletivo, nós temos a liberdade de organização e de administração, que eu estou falando, né? Isso está no artigo 8º, inciso 1, que é a liberdade no âmbito coletivo. Então, assim, eu coloco lá, os sindicatos possuem hoje plena liberdade para a sua administração e definir seu regulamento interno, podendo definir o teor de seu estatuto social, fixar os seus órgãos de administração e fiscalização, e definir as fontes de receita e forma de emprego delas. Então, se ele vai em assembleia ou negociação coletiva definir contribuição assistencial, confederativa, no que ele vai investir esse dinheiro, aonde esse dinheiro vai, como ele vai fazer, se ele vai contratar secretário ou não, se ele vai investir num hotel lá em Ubatuba, numa associação recreativa em Ubatuba, se vai comprar um sítio para os empregados ir lá fazer churrasco final de semana nesse sítio ou não, o problema é do sindicato, o Estado não intervém nisso. Por isso que eu disse a vocês, inclusive, que não tem nem controle de TCU e nenhum órgão de fiscalização dessa receita do sindicato por conta do princípio da liberdade no âmbito coletivo. Né? No âmbito coletivo. Então, liberdade do exercício das funções nesse aspecto coletivo. No exercício das funções, sofrem restrições de duas ordens: pela obrigatoriedade do sindicato participar da negociação coletiva e pela manutenção da competência da normativa da Justiça do Trabalho. A primeira, porque limita a busca de outras entidades constituídas para a defesa de interesses classistas, de soluções de conflito de trabalho,
fazendo com que o nível da negociação fique limitado ao sindicato. Quanto à competência normativa da Justiça do Trabalho, ou seja, a possibilidade de solução jurisdicional do conflito de trabalho de natureza econômica, ela desestimula a composição do conflito por meios autocompositivos. E aqui eu preciso fazer uma explicação, né? É o seguinte: o que acontece aqui? Quando eu digo a vocês que o sindicato tem liberdade no âmbito coletivo, porque no âmbito individual é simples, é filiar-se, manter-se filiado ou desfiliar-se. No âmbito coletivo, eu digo que ele tem a liberdade de organização, liberdade de atuação, enfim. E na liberdade das suas funções, há duas restrições à liberdade que a doutrina reconhece. Então, uma interpretação ali da doutrina, ou um movimento da doutrina que diz o seguinte: a liberdade sindical no âmbito coletivo ela é plena? Não. Ela não seria plena porque, de certa forma, reconhece, no aspecto da liberdade do exercício das funções, reconhece dois pequenos entraves a essa liberdade. O primeiro entrave é a obrigação do sindicato participar da negociação coletiva. Então, a legislação ordinária diz que o sindicato, e até a própria Constituição faz referência a isso, diz que o sindicato é obrigado a participar da negociação coletiva. Nós vamos ver que tem uma regra na CLT que diz assim: o sindicato se negando a participar da negociação coletiva, será intimado ou será chamado a participar dessa negociação a federação. A federação se negando a participar da negociação coletiva, será intimado a participar dessa negociação a confederação. Aí fica uma pergunta doutrinária que a gente faz assim, ou uma pergunta para a gente refletir do seguinte aspecto: professor, e se até a confederação está batendo a database da categoria? Tem que se discutir reajuste de folha de salário, tem que se discutir uma série de questões que o último instrumento coletivo está acabando. E aí eu vou explicar isso no momento oportuno, mas já me adiantando, o instrumento coletivo tem validade apenas de 2 anos. Então, está vencendo todas as regras, as fontes de direito de convenção coletiva. A empresa chama o sindicato para negociação, o sindicato não quer negociar. A empresa intima, então, a federação correspondente àquele sindicato. A federação também se mantém inerte. E a empresa vai até a confederação ou o sindicato dos empregadores e fala: vamos negociar. Preciso fazer reajuste, precisamos negociar outros direitos, estamos vivendo um momento de pandemia, existe uma crise econômica, existem novas políticas governamentais, e a confederação se nega. Por isso que o sistema, o ordenamento jurídico, criou uma regra, assim, a obrigatoriedade dos sindicatos participarem dessa negociação. Os sindicatos de base, porque vocês sabem que confederação não negocia, só negocia sindicatos e federação. E criou essa regra de obrigatoriedade. E por que criou a regra de obrigatoriedade? A fim de que os sindicatos não quisessem negociar ou não queiram negociar, de certa forma, e os trabalhadores fiquem desprotegidos, já que uma negociação coletiva que se reflete numa convenção ou no acordo coletivo vale por apenas 2 anos. Imaginemos assim: convenção e acordo coletivo não é fonte de direito? Convenção que instituiu cesta básica e vale alimentação. Cesta básica e vale alimentação vocês não vão achar na CLT. A data base da categoria é todo mês de janeiro. Então, janeiro de 2020, estipulou lá R$200 de cesta básica e R$50 de ticket de refeição. Bom ticket de refeição, né? Bom, a convenção coletiva está lá dizendo assim, uma cláusula: vigência desse instrumento coletivo, 2 anos. Então, 2020, 2021.
Passou 2021, eles já não negociaram, ou seja, já houve uma perda salarial aí, em tese, uma perda de direitos, porque não recompôs os valores da inflação. Chegou em dezembro, janeiro, vamos dizer que a data base seja em janeiro. Janeiro de 2022, também ninguém negociou. Uma perda de direitos. Primeiro que não, o salário ficou congelado. E esses outros benefícios instituídos em convenção coletiva saíram do contrato de trabalho. Não se incorporam mais ao contrato. Acabou a fonte normativa, venceu a convenção. Por isso, o ordenamento jurídico, de forma inteligente, obriga os sindicatos a participarem da negociação. Mas vejam só como é engraçado. Primeiro, que quando você trata de um aspecto de liberdade sindical no âmbito coletivo, como que você pode pensar em liberdade sendo que alguém é obrigado a participar de uma negociação? Então, é essa a primeira reflexão que eu faço no primeiro parágrafo desse slide. Como que eu posso pensar em plena liberdade se a legislação me obriga a eu participar de uma negociação? Então, essa é a primeira reflexão. Então, será que a liberdade do exercício das funções sindicais é pleno? Então, muitos da doutrina dizem que essa liberdade não é plena, não é 100% plena, porque há uma restrição com relação ao critério do próprio sindicato em dizer assim, essa negociação eu não quero participar. Só que, por outra ponta, você fica com o empregado desprotegido. E aí a gente vai puxando o fio do novelo. Então, se esse empregado fica desprotegido porque o sindicato quis negar-se a negociar, ou não quis negociar, se nós vivêssemos num sistema de pluralidade sindical, esses sindicatos simplesmente iriam para aquele sindicato mais forte que está negociando, porque eu não quero perder meus direitos. Então, eu contribuo, inclusive, eu começo até a pagar mensalidade sindical. Eu vou pagar mensalidade, vou pagar contribuição com gosto, porque eu sei que alguém está me representando lá na ponta. Então, dessa perspectiva, eu penso assim, acabando a fonte de custeio, e para o sindicato, nos dias atuais, ter a sua moral reestabelecida, vamos dizer assim, é óbvio que não seria muito inteligente ele começar a não querer negociar os direitos dos seus trabalhadores. Né? Até porque, se ele fizesse isso, historicamente, ele já teria morrido na praia. Né? Haveria uma grande revolução aí no direito do trabalho, e os sindicatos realmente não seriam demasiadamente, não seriam nem respeitados por qualquer âmbito da sociedade, se eles se negassem a negociar. Mas há na legislação uma obrigatoriedade dessa negociação. Até porque, aí pensem sempre que um instrumento coletivo, uma negociação coletiva, só tem validade máxima por 2 anos. E depois deixa de ser fonte de direito. E a outra, no parágrafo 2º, o que limita o exercício das funções ali, limita a liberdade no exercício das funções, é o poder normativo da Justiça do Trabalho. Isso está lá no artigo, salvo engano, 114 ou 115 da Constituição Federal. Depois eu confiro aqui para vocês. Bom, vamos ver aqui. 114, caput. Eu acho que é isso. É 114, parágrafo 1º ali, e parágrafo 2º da Constituição. É o poder normativo. O que é o poder normativo? É o poder do judiciário criar normas de direito do trabalho que decorrem de uma negociação frustrada. Que decorrem de uma negociação frustrada ou de uma não negociação. Então, eu vou adentrar nesse detalhe do poder normativo, mas só vou dar uma mais adiante, mas eu vou dar só uma pincelada agora para vocês. Então, como é que funciona? Vocês já devem ter ouvido falar, e aí isso é muito importante que vocês saibam, quando vocês lerem a CLT e a CLT fazer referência a dissídio individual, tenham para si que o dissídio é uma ação trabalhista, de empregado contra o empregador, ou um número X de empregado contra o empregador, ou do próprio empregador contra o empregado.
né? Numa ação de consignação em pagamento, por exemplo. Né? Então, dissídio, quando eu leio na CLT, dissídio individual, o legislador está querendo fazer de reclamação trabalhista, ação trabalhista, empregado contra empregador, basicamente é isso. Quando eu leio dissídio coletivo, é uma ação no âmbito coletivo, cuja legitimidade é do sindicato, certo? Ou até alguns creem que, dependendo do dissídio, a gente vai estudar isso, pode ser do Ministério Público do Trabalho. Mas pense em dissídio em ações coletivas, cujo legitimado é o próprio sindicato. Então, vejam só, o que acontece com essa história do poder normativo? Toda a database da categoria, e, por exemplo, os metalúrgicos, por exemplo, têm a sua database no dia 1º de janeiro de cada ano. Metalúrgicos não, os vigilantes. 1º de janeiro de cada ano. Então, toda a database, o que antecede a database, eles sentam em mesa de negociação, sindicatos empregados, sindicatos empregadores, para poder fazer uma luta por direitos, melhorias de condições sociais e, principalmente, criar critérios de reajuste de salário, para recompor a inflação, de acordo com o índice de preços, enfim, uma série de coisas. Por isso que todo ano aumenta o salário daquela categoria. Aumenta 5, aumenta 3, isso tudo faz parte de uma negociação. Então, quando chega o que antecede um pouquinho a database, eles não vão conversar na database para não perder a database, porque tem um aspecto processual nisso. Ninguém senta, se a database é dia 1º, ninguém senta no dia 1º para negociar. Essa negociação começa lá por novembro, mais ou menos. Então, pega o instrumento coletivo anterior, a convenção coletiva, e vamos renegociar alguns direitos que são bons. O empregador sempre está tentando tirar, o empregado sempre está colocando a mais, o empregado sempre pede um reajuste de salário alto, o empregador sempre oferece baixo, basicamente é isso. E aí nós temos uma seguinte perspectiva nessa história. Nessa negociação, a negociação surge, e as partes, num determinado momento, não se entendem. Eu vou explicar isso num outro momento, só quero dar uma pincelada para vocês entenderem que é o poder normativo. E as partes não se entendem com relação a cláusulas econômicas, reajuste, instituição de valor de cesta básica, ticket de alimentação, reajuste de salário, uma gratificação de função. As partes não se entendem com relação a essas cláusulas de natureza econômica. As partes não chegando numa negociação e de comum acordo, elas entregam essa negociação, né, assim, a grosso modo falando, é como se elas entregassem essa negociação ao Poder Judiciário, num dissídio coletivo de natureza econômica. É uma ação judicial em que eu digo ao Poder Judiciário, de competência originária dos tribunais, não dos juízes de primeira instância, eu digo ao tribunal o seguinte: olha, tribunal, eu tenho esse conjunto de direitos que eu, empregado, ou sindicato dos empregados, quero negociar. Então, eu tenho um aumento de salário de 10% para recompor a inflação, eu tenho um aumento da cesta básica de 10%, do ticket de refeição de 10%, um adicional de horas extras de 80%. Os sindicatos empregadores falam: olha, judiciário, eu não posso dar aumento de 10%, vou quebrar. A inflação deu 4%, eu posso dar aumento de 3%, eu posso dar aumento do ticket de 2%, de refeição e alimentação, eu não posso pagar um adicional de horas extras de 80%, que eu já pagava 60%. Se eu instituir agora, no meio da regra do jogo, 80%, eu quebro. E por que eu quebro? Ora, alguns contratos já estão firmados, a empresa já tem uma economia, ou a sua contabilidade, as suas finanças, naquilo que já existe. Se muda da noite para o dia e impacta economicamente na empresa. Mas, enfim, e aí eles trazem, em cima por isso que eu falei do não retrocesso social, em cima da convenção coletiva que está vencendo, eles trazem melhorias por parte do empregado e por parte do empregador eles trazem alguma, não digo assim, não é retirada, mas eles contrapõem o que os empregados estão pedindo. Só que eles não chegaram numa negociação. E aí, por isso que a liberdade, por isso que é um aspecto que implica na liberdade do exercício das funções,
porque caberia a esses sindicatos e a esses empregadores entrar com uma ação chamada de ação de natureza de dissídio econômico, em que você dá ao judiciário o poder de sentenciar essa discussão de negociação coletiva. E quando você dá esse poder de duas negociações coletivas, dois conteúdos de direito com base naquele que já existia, que é a convenção que está vencendo, e o Tribunal Regional do Trabalho dá uma sentença sobre aquele dissídio, a gente chama de sentença normativa. Ou seja, eu estou entregando ao Poder Judiciário a negociação. Eu estou dando na mão do Poder Judiciário. Eu, empregador, e eu, empregado, estou dando a negociação para ele. E ele, por sentença, vai determinar quais são os direitos daquela categoria. Então, sentença normativa, se vocês ouvirem a expressão sentença normativa, significa que houve um dissídio de natureza econômica em que o Poder Judiciário que criou os direitos daquela categoria. E aí muitos dizem que esse poder normativo não poderia nem existir frente ao princípio da liberdade, porque, de certa forma, é o Estado intervindo através de uma sentença, de uma negociação entre particulares, vamos dizer assim. Então, é isso que eu quero dizer ali no segundo parágrafo, o segundo e terceiro parágrafo dos slides. Quanto à competência normativa do poder normativo, ou seja, a possibilidade de solução jurisdicional de conflito coletivo de natureza econômica, leia-se dissídio coletivo e dissídio coletivo de natureza econômica, eu vou explicar isso com calma, mas leia-se quando as partes não conseguem negociar e levam esse julgamento para o Poder Judiciário, ela desestimula a composição de conflito por meio autocompositivo. Isso eu vou explicar o que é conflito por meio autocompositivo. Por que que desestimula? Porque, de certa forma, você entrega para um terceiro resolver o seu problema. E aí, para a gente terminar, eu faço uma seguinte reflexão. Você imagine que o sindicato de empregados está pedindo 10% de aumento. A inflação bateu 3% naquele ano. E o sindicato pregador quer dar 2% de aumento. Imagina o seguinte, você entrega seu dissídio para o Poder Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o seu dissídio, dar uma sentença normativa, pega um desembargador que fixa o aumento em 10%. Você imagina o quanto não vai impactar isso financeiramente na sua empresa. Talvez até quebrar. Porque você não fez um planejamento financeiro e contábil para pagar um reajuste de 10% em tudo aquilo que é econômico. Então, vejam bem, ou também, é uma via de mão dupla. O sindicato entrega com o empregador para o Poder Judiciário julgar esse dissídio e o Poder Judiciário fixa em 2% o aumento. Então, para ele não é vantajoso de forma alguma. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o sistema e a doutrina moderna acha que os sindicatos não podem mais entrar nesse sistema de dissídio coletivo de natureza econômica. Eles têm que se resolver através da sua negociação. E no que tange ao princípio da liberdade, a doutrina diz o seguinte, olha, de certa forma, o poder normativo da Justiça do Trabalho, essa competência normativa, através de uma sentença normativa, ela impede um pouco o pleno exercício da liberdade sindical, porque há uma interferência estatal nas relações entre os sindicatos, através de uma sentença normativa. Então, não haveria uma plenitude da liberdade sindical no exercício das funções através do poder normativo. O poder normativo é algo que veio agregado da Constituição, veio na Constituição, mas muito agregado às constituições anteriores e da ideia lá da primeira CLT, idealizada lá pelo Getúlio Vargas del Lavoro, que, de certa forma, é uma intervenção do Estado nas relações entre os indivíduos. Dissídio de natureza econômica. A gente vai ver isso, que são as cláusulas que têm natureza econômica quando se discute através disso. Então, pessoal,
essa é uma feição ali da liberdade sindical que eu poderia que quanto ao exercício das funções, que há duas condições que não deixam que essa liberdade seja absolutamente plena, vamos dizer assim, tá? Então, a semana que vem a gente termina esses slidezinhos aqui. Eu já falei muita coisa, eu vou repetir o que eu falei aqui, mas aí é rápido, só tem mais uma folhinha de slides. E aí a gente começa com a aula de funções sindicais, né? E aí a gente começa com a aula sobre as funções do sindicato. Quais são as funções do sindicato, enfim. E aí, se tiverem alguma dúvida, eu estou amplamente aberto e à disposição de vocês. E depois eu compartilho esses slides lá, tá? Que aí eu acho que o Eva para juntar documento, eu não sei porque só os vídeos. A Luana até me mandou foto da página dela, realmente não está aparecendo, mas para mim aparece aqui. E é engraçado porque nenhuma turma me falou isso, e aí eu chego à seguinte conclusão: ou ninguém está assistindo às aulas, que já foram dadas, mas tudo bem, se assistiu presencialmente, ótimo. É que às vezes eu pego turma que fala assim: professor, mas você precisa colocar o vídeo lá, porque a gente já quer começar a estudar. Falaram isso para mim, sabe? Não essa turma aqui, outra turma. Ora, se meus vídeos não estão aparecendo no Eva, eu chego à seguinte conclusão: furado, né? Né, Diogo? Mas, ó, sem ser querer machista, mas foi mulher que me cobrou. Tá vendo? Porque as mulheres têm essa coisa, né? Aqui em casa é assim então, também. professor, eu não quero ficar enchendo o saco, né? Mas devo perguntar, eu acho que ele esqueceu de colocá-la. Vou lá perguntar para ele. Não, mas pode encher o saco, Luana, é só uma brincadeira. Não, mas esse é o seu papel, pelo amor de Deus, eu estou aqui para isso. É que a aluna falou assim para mim: professor, quando é que você vai postar os vídeos? É outra turma, tá? Ela falou: desculpa, eu vou postar realmente já os dois. Eu posto de 2 em 2 lá no Eva. Não, porque a gente já quer começar a estudar. Aqui em casa acontece essas coisas aqui também. Quando é que você vai furar a parede lá para a gente colocar o quadro? A semana que vem eu faço isso. Você não furou a parede ainda? Você não furou a parede ainda? Você não furou a parede ainda? Aí eu furo a parede. Aí o quadro não vem para a parede. Aí demora um pouco. Mas se eu cobrar, por que ela não colocou o quadro? Aí o bicho pega também, entendeu? Então, assim, faz tudo bem, eu entendo, viu, Luana? É o seu papel, fique tranquilo, estou sendo pago para isso. A cara da Patrícia lá, a Patrícia não está gostando desse depoimento, ou ela está se identificando, né? Estou identificando você, né? Com meu marido aqui em casa é igualzinho. Eu estou com um quadro parado aqui já faz um mês e ele falou: não pode bater prego na parede, tem que ser com porquinha, tem que ser com isso. Tá vendo? A hora que ele me vê com a furadeira furando a parede, daí ele vai aprender. Só muda o endereço, né? Só muda o endereço, né, Diogo? É isso mesmo. Diego. Mas é isso. Mas, Luana, pode me cobrar. Realmente eu não tinha percebido, porque mudou lá para nós. Você viu que tem negócio de atividades órfãs, mudou lá o layout. Mas o mesmo critério de incluir o vídeo é o critério de incluir do semestre passado. E para mim aparece. Aí eu fiquei, bom, eu vou tentar ligar lá no Eva. Se eu não conseguir, eu vou jogando os links para você do YouTube e você compartilha com a turma. Porque aí, quando você fez isso, eu já vi que um monte de aluno já... A Patrícia já entrou no vídeo, algumas pessoas já entraram aqui. Aí aparece para mim: filiou-se ao seu canal, entendeu? É isso, pessoal. Tá bom? Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada, professora. Até semana que vem. Obrigada, professor. Tá. Tchau, tchau.